Opa, pessoal, olha aqui que informação legal sobre o auxílio emergencial. Áreas mais pobres do Brasil estão consumindo quase 40% a mais que no pré-pandemia. Essa informação aqui lá dos 6 minutos. Olha só, dados levantados pelo Banco Central para um estudo especial sobre o consumo no pós-pandemia dão a medida exata do peso do auxílio emergencial de R$ 600 sobre os mais pobres. Os números apontam que os municípios de menor renda do país tiveram um forte incremento nas compras com cartão de débito em relação ao período anterior ao coronavírus desembarcar por aqui. Na região norte do país, onde estão algumas das cidades mais pobres do país, esses números da CIP, Câmara Interbancária de Pagamentos, apontam que nas primeiras 3 semanas do mês de julho, o consumo cresceu 37% em comparação com a média de 4 de fevereiro a 16 de março, que é o período aí anterior à explosão da pandemia. No Nordeste e Centro-Oeste, essa alta ficou em 16%, e no Sudeste e Sul, o crescimento foi de somente 2% e 1%, respectivamente. Veja abaixo o gráfico montado pelo Banco Central dos municípios com maior alta nas transações com cartão de débito em relação ao período antes da crise. Quanto mais vermelho, maior a alta. Então você consegue observar aqui nesse gráfico esse aumento no mês de julho em regiões mais interioranas do nosso país. E aí aqui tem uma informação lá da FGV. Estamos em um abismo trabalhista, ou seja, desemprego, e mesmo assim o trampolim do auxílio emergencial levou muita gente a alturas maiores do que antes, avalia Marcelo Neri, um dos maiores especialistas do país em temas sociais e diretor da FGV Social. Lembrando que boa parte das pessoas recebe R$ 1.200 e aí são mulheres, chefes de família. Ele lembra que a renda média do trabalho no Brasil teve uma queda de 6,7% no segundo trimestre deste ano em comparação com os últimos 3 meses de 2019, segundo o IBGE. Ou seja, não é renda do trabalho que está determinando esse movimento, é o auxílio, que não é fiscalmente sustentável, ou seja, o governo não vai ter dinheiro para bancar. O programa custa cerca de 50 bilhões por mês, como a gente sempre fala por aqui. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano em parcelas menores, agora de R$ 300. O economista Pedro Fernando Neri, consultor do Senado, avalia o programa como uma transferência de renda histórica, apesar de insustentável no tempo. De fato, houve ganho de renda para as regiões mais pobres. O auxílio não apenas salvou famílias de entrarem na pobreza, como permitiu que milhões delas saíssem dela. Quais são os municípios de menor renda? O levantamento do BC detalhou como o socorro aos mais pobres, em meio à crise, teve como efeito a saída de 13,1 milhões de pessoas da pobreza. Isso aqui, pessoal, é uma linha teórica de renda per capita que classifica a pessoa aqui como pobre, como muito pobre. É um número terrível, um número muito baixo. Se o auxílio permitiu a pessoa sair, você percebe que é um número muito baixo. O estudo dividiu as cidades do Brasil em 4 grupos, variando de acordo com a renda média desses municípios. Abaixo é possível observar o quanto as compras com cartão de débito aumentaram nas cidades mais pobres em relação ao pré-pandemia. Os municípios de menor renda estão identificados como primeiro e segundo quartis, e o número 100 é a média das compras entre fevereiro e meados de março. Vamos ver. A linha azul e a linha amarelinha contínua aqui são os municípios mais pobres, é onde se apresenta aqui esse crescimento. De uma certa forma, o que aconteceu é irreal. Teve esse efeito de inverter tendências de consumir renda mediante um custo fiscal não trivial. E aqui eles alertam o seguinte: apesar de um aumento no consumo, a participação dos 2 grupos de municípios de menor renda em relação ao total de bens e serviços pagos no cartão de débito representa só 25%, só 1/4 de todo o consumo. Enquanto isso, o grupo de cidades mais ricas responde por 46% de todas as compras. No levantamento, os pesquisadores afirmam que a volta do consumo dessa população mais rica, é essencial para a retomada. E quando o auxílio acabar? O mais provável é que em algum momento o Brasil, que projeta um rombo fiscal de 570 bilhões de 2021 a 2023, terá que suspender o benefício. Não é sustentável no tempo, a gente não gera receita suficiente para continuar
com o auxílio. O que vai acontecer? Para o especialista da FGV, os números de consumo, por exemplo, vão cair tão rapidamente quanto subiram. A tendência é da desigualdade explodir. Estamos no olho do furacão, a ventania é logo ali. É uma calmaria que não vai durar. Então a gente tem dito que o auxílio não é sustentável no tempo e a gente vai observar daqui a pouco. Quando o auxílio acabar, as pessoas que estão sem renda e a renda única é o auxílio, quando essa renda for retirada, você tem um tombo muito grande. E quando é que isso normalmente acontece? Isso acontece pós-eleição. No período da Dilma, o que acontece? Ela segurou um monte de tarifas. Quando ela ganhou a eleição, ela soltou as tarifas todas. Então, é um risco de acontecer no período pós-eleição de 2022. Caso a economia se recupere, caso a economia melhore, em caso de melhora da economia, emprego, recuperação de setores, isso pode ser atenuado, mas nós temos 10 milhões, são 10 milhões de novos desempregados pela pandemia. Esses números não são pouca coisa. Gerar 10 milhões de emprego não é brincadeira. É muito difícil. É muito difícil. Então, em 2020, eu acredito em uma recuperação de setembro adiante. A gente já deve ter números muito melhores, produção industrial, geração de emprego. Mas nós vamos chegar em 2021, começar 2021, em níveis complicados ainda. Níveis complicados do que, Kleber? Renda, emprego, arrecadação, produção. É aí que a gente tem preocupações. O pessoal quer entrar com Renda Brasil justamente para segurar uma parte, né? Segurar uma parte dos beneficiários do auxílio para que eles não tenham uma queda de renda tão grande. Tá? Então, tudo isso aqui é bem difícil de acontecer. Por um bom período agora, muita gente ainda vai ficar recebendo R$600, só que está lá para a segunda, terceira parcela. Mas agora em setembro, muita gente já vai começar a receber os novos R$300. É isso aí. Até o próximo vídeo.